Olá, pessoal. Eu sou Mimi Rocha. Estou aqui para ministrar esse curso de guitarra. A gente vai falar coisas básicas, né? Vamos pegar desde o início aqui. Depois eu vou sair destrinchando alguns conceitos que são muito úteis e a gente vai ter uma visão um pouco diferenciada de como é que se estuda teoria, né, na guitarra. Então, vem comigo que vai ser uma viagem bacana, desvendando os mistérios aqui da nossa querida guitarra. Primeiro, eu gosto de dizer que a guitarra talvez seja o instrumento que, nos últimos anos, tenha evoluído mais, né? Talvez desse século passado para cá, talvez seja o instrumento que mais evoluiu, com novas técnicas, novas abordagens, inclusive novos equipamentos que surgiram e se incorporaram à guitarra, né? E aí os músicos tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Então, porque se você pegar um violão, um instrumento ali que tem mais de 200, 300 anos, que já vem ali da vihuela, né, espanhola, então teve várias modificações, mas quando ele chegou ali no século passado, aliás, há 2 séculos atrás, no finalzinho do século XIX, ele já tinha definido sua afinação, o seu formato, né, e o seu jeito de tocar foi se desenvolvendo, os acordes, as escalas, o jeito de tocar, que se mantém até hoje, né, com muito pouca variação. Se você pegar o repertório de violão, né, principalmente o repertório de violão clássico, o jeito de tocar mudou muito pouco, né? Claro que a gente tem algumas escolas, como a escola flamenca, que diverge um pouco da escola tradicional do clássico, né, do erudito, que vem ali também da Espanha e da Itália, né, e depois a gente teve o Brasil, né, com Villa-Lobos, teve o Paraguai com Agostinho Barrios, né, então várias pessoas que trouxeram essa linguagem para o violão. Com a guitarra, ou seja, que começou a ser eletrificada, o violão começou a ser eletrificado e viram formas de que a guitarra chegasse nesse formato da gente, ou seja, o violão, quando era eletrificado, ele dá microfonia, e aí eles viram um jeito de tornar o instrumento com um corpo maciço, né? Então, esse corpo maciço, com os captadores, que são esses dois aqui, como se fossem os microfones que captam o som e a vibração da corda, né? Transformando isso em som. Então, quando as primeiras guitarras elétricas apareceram ali no final dos anos 40 e 50, inclusive tem a história também ali do Osmar, que é pai do Armandinho, que também estava desenvolvendo junto com o Dodô um instrumento, um cavaquinho elétrico, né, que depois virou o pau elétrico, e também então eles foram um dos precursores junto com a frigideira elétrica da Rickenbacker, e assim foi surgindo esse formato da guitarra, né? Eles pegaram um violão e tentaram fazer num formato mais condensado, né? Mais fácil mais confortável, e também que evitasse a microfonia, porque o corpo do violão, quando microfonava, o captador, ele ressonava muito, né? Então dava aquele efeito da microfonia. Que depois foi usada a bom contento, já nos anos 60, pelo Jimi Hendrix, outros músicos, já como uma forma de efeito, né? Criar um efeito sonoro a partir de uma coisa que antes era um problema. Então, para você ver como a guitarra evoluiu nesse tempo. Então, assim, falando de técnicas, principalmente, a guitarra começou ali como um instrumento de acompanhamento das big bands, das orquestras de jazz. Então, basicamente, eles tocavam quase uma coisa percussiva, né, que vinha do banjo. O banjo fazia aquela marcação bem percussiva, uma coisa bem... Era uma coisa que praticamente era mais um instrumento marcante de ritmo
porque praticamente é um instrumento melódico, né? E com isso surgiram os primeiros guitarristas, como Charlie Christian, que resolveu incorporar as técnicas do trompete, do saxofone, do jazz para a guitarra, criando aí as primeiras guitarras que faziam melodias, né? Criavam melodias, e com isso o instrumento foi evoluindo. Então, para isso, precisava ser ligado em algum canto. Então, surgiram os amplificadores, os cabos, e aí mais para frente os pedais de efeito, né? Que são modificadores de sons e que criam algumas sonoridades bem específicas na guitarra, que a gente vai ver isso também mais para frente. Mas a guitarra, a equipe que começou dessa forma mais rústica, digamos assim, chegou aos patamares hoje de um instrumento solista. Inclusive já existem concertos para orquestra e guitarra, né? Existem músicos virtuosos que trabalham com concertos no estilo barroco do Bach, do Vivaldi, com a orquestra acompanhando e com técnicas, novas técnicas que favorecem tocar o instrumento de uma forma mais virtuosa, digamos assim, né? Então, o instrumento veio se desenvolvendo através dos tempos, seu jeito de tocar. No começo, se tocava a guitarra praticamente como um violão, sem palheta, né? Fazendo como se fosse ou arpejando. Ou então no jazz e no country, né? Então surgiu essas técnicas de guitarra já mais modernas. Então, com o surgimento dos primeiros solistas de guitarra, então o cara pegava uma música erudita ou então uma música folclórica e fazia um tema instrumental, né? Com um arranjo para guitarra. Então surgiram os primeiros virtuosos de guitarra ali pelos anos 40, 50, já surgiram pelo mundo alguns virtuosos. Alguns músicos que vinham do violão, como é muito comum, né? Então vieram esses músicos também, se transformaram para a guitarra e depois começaram a usar a palheta, ou plectro, como é chamada, que geralmente é feito de plástico ou metal, vem do banjo, né? O banjo usava uns mais de metal, antigamente era feito de unha de algum animal, né? E de osso, e várias coisas, e depois agora, ultimamente, é material plástico, né? Então a palheta favoreceu algumas técnicas. Tem alguns músicos que tocam com a técnica de palheta e dedo, né? Para facilitar a execução de algumas coisas de acordes, né? Quando você vai fazer uma escala, você vai de palheta, né? Quando você vai fazer acordes, você vai com a palheta e o dedo. É porque às vezes a sonoridade do dedo ela é mais suave do que a da palheta, né? Palheta. Vê que é mais médio, né? Mais agudo para médio, então tem essa mudança. Falando um pouco aqui de mim, né? Como guitarrista, eu comecei como todo mundo da minha geração com violão, né? Aprendendo, tocando músicas através dos amigos, aquelas rodinhas de violão, e já fui pegar na guitarra já com 16 para 17 anos, já bem mais para frente, e com isso a gente foi aprendendo de forma empírica, né? Finalmente, depois de alguns anos, eu resolvi me profissionalizar e estudar realmente, né? Estudar música. Então, eu fiz a formação em São Paulo, tive aulas também com um grande mestre da guitarra, o Mozart Mello, o professor Mozart Mello, que desenvolveu um método muito bacana de guitarra, adaptando vários estilos de guitarra, da guitarra country, fusion, pop, rock, brasileira de bossa nova. Então, o Mozart Mello, acho que é um dos pioneiros em condensar um método brasileiro universal de guitarra, né? Então, tive o prazer de ter aulas com ele também. E então, assim, nesse meu tempo de aprendizado, a gente estudou muita coisa, muitos métodos, né? E vimos muita coisa ser mudada, muitos dogmas também, muitas coisas que falavam, tem que saber tudo isso, tem que saber isso, tem que saber aquilo. A gente vai vendo que na prática, às vezes, a coisa não funciona tanto assim. Então, o objetivo desse curso é que a gente forme um embasamento para que músicos
tenha um conhecimento de básico a intermediário que lhe dê recursos para seguir como músico profissional. Aí, claro, ele vai se especializar no estilo que ele quiser, ou então, se ele quiser fazer como boa parte dos músicos que eu conheço, virar um sideman, né? Um músico que toca com vários artistas, aí ele tem que ser mais versátil e estudar vários estilos, né? E às vezes isso é até mais complicado do que você se dedicar, vou ser guitarrista de rock. Então, vou só estudar rock. Mesmo assim, no rock você tem N estilos de rock, né? Heavy metal, hard rock, o rock melódico, enfim, o punk rock. Então, você vê que dentro só de um estilo a gente já tem subestilos, né? Então, isso complica o jeito da gente pensar. Mas, assim, o que eu vou trazer aqui nessa aula para vocês são conhecimentos que são duradouros, né? Vão dar embasamento para que vocês consigam realizar essa prática musical em vários estilos, né? Então, muita gente diz, eu tenho que saber todas as escalas, todos os modos, né? Os modos gregos e as escalas dos arpejos. Claro que isso é importante, você está estudando uma linguagem, né? A música é uma linguagem. Eu tenho que saber ler partitura, eu tenho que saber escrever música, ler cifra, isso é importante. Eu digo que se você quiser se tornar um músico profissional, quanto mais recursos você tiver e cartas na manga, melhor, né? Eu digo sempre um exemplo de que eu fui chamado para fazer um show com um artista que eu nunca tinha tocado, eu não conhecia o repertório dele, e tinham alguns ensaios. Então, eu cheguei lá, eram 20 músicas, então eu tive que pedir o material antes. Você tem as partituras, está escrito? Ele falou, não está, eu tenho os áudios. Enfim, me mandou esses áudios e eu resolvi escrever as músicas, né? As partituras das músicas, uma cifra básica, a gente chama de uma partitura básica, que inclui a melodia da introdução, alguns detalhes de convenções e os acordes. E aí isso aí me deu um embasamento para que eu pudesse, naquele pouco tempo, conseguir realizar o show, né? Ter como tocar as músicas, né? Imagine se eu fosse tentar decorar 20 músicas em 3 dias, 2 dias de ensaio, músicas que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? É uma coisa quase impossível de fazer, né? Então, eu digo que se você quer ser profissional, quanto mais recursos você tiver, melhor. Então, saber ler, né? Basicamente ali uma cifra, uma notinha, uma introdução de melodia, não é eu vou botar um concerto do Vivaldi na sua frente e sair tocando, né? Isso é uma coisa que já envolve mais estudo e mais prática também. A guitarra não é um instrumento tão fácil de você ler à primeira vista, como diz, leitura à primeira vista, né? É um instrumento transpositor, porque ele é escrito para ser só numa clave, eles transpuseram, né? Então ele é como se fosse a oitava acima. Então isso também às vezes dificulta a leitura, mas com prática tudo se resolve, né? Então eu gosto de usar um conceito do instrumento que foi passado por um guitarrista chamado Joey Diorio, é um grande professor também, e ele pensava no instrumento, na guitarra, como se fossem... Nós temos 6 cordas, né? Então, o instrumento é afinado uma boa parte em intervalos de quarta, ou seja, se eu pensar do grave para o agudo, eu vou ter Mi, Lá, Ré, Sol, né? Isso aqui está tudo afinado em quarta, ou seja, intervalo de quarta, né? E da segunda para a terceira corda, Si, Mi também está afinado em quartas. Da terceira para a segunda tem uma diferença que foi ajustado para os acordes ficarem mais fáceis. Ele é um intervalo de terça, né? Terça maior. Então, Sol para o Si. Então, quarta, 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 terça, quarta, né? Então, esses são os intervalos. Você tem as notas Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Hoje em dia existem várias... Hoje em dia não, há alguns anos já existem guitarristas que tocam em afinações alternativas. Então, tem várias afinações famosas, como a
afinação Dadgad, né, que você afina o Lá, o Mi em Ré e o Lá, e aquelas duas primeiras também em Lá e Ré. Ao invés de ser Mi, você afina um tom abaixo, em Ré, e o Si em Lá, e essa aqui você afina em Ré, seria Mi, então baixa um tom. E tem a Joni Mitchell, uma grande cantora e compositora que tem várias afinações alternativas, e isso estimula muito a composição, né? Então, assim, eu gosto de pensar no instrumento como se fossem 6 pianos, né? Como ele falou. Então, cada corda dessa é uma entidade separada que a gente junta. Então, o porquê de pensar assim? Primeiro, a primeira coisa que a gente deve fazer quando vai estudar um instrumento, uma guitarra, por exemplo, acho que qualquer instrumento, é você identificar as notas no braço, né? Você saber, no caso da guitarra, o braço, né? Você tem que saber onde é o som de cada nota. Então, tem muita gente que toca, e toca bem, né? Tem uma prática boa de execução, mas o cara, faz um Lá bemol aí na quarta corda, né? O cara não vai saber fazer, entendeu? Porque a prática dele foi muito empírica, ele não acabou. Então, às vezes, acontece que o cara também só sabe tocar naqueles tons que ele aprendeu, né? Geralmente, quando a gente está estudando violão e guitarra, as primeiras músicas a gente usa muito as cordas soltas, tudo em Mi, Lá, Ré, né? Ou então Sol, Dó, Ré, Lá maior, Mi. Ou seja, são tonalidades onde as cordas soltas facilitam, inclusive para você tocar, porque o som dura mais, né? É diferente de eu fazer um Lá aqui, fazer um Si bemol aqui. Você tem que ficar apertando aqui. Então aqui o Lá estava solto, facilita, né? Então também tem isso. Algumas tonalidades são mais... Tem até aquela piada quando um músico vai tocar, um guitarrista vai tocar com um saxofonista, ele diz, vamos tocar a música em Mi, é o saxofonista, que é um instrumento transpositor, ele diz, não, vamos tocar em Si bemol, né? Então tem aquela a briga, o cara, todo mundo diz que o saxofonista, a maioria gosta de tocar nos tons que são mais favoráveis a eles, e eles estão certos, e que o guitarrista só quer tocar em Mi, Lá e tal, né? Então, isso também é um mito, né? Então, o ideal é que você saiba pelo menos conhecer as músicas em todas as tonalidades. A gente tem na música ocidental 12 tonalidades, a gente vai estudar também isso, os campos harmônicos. Então, eu gosto de começar a conhecer o braço, primeiro por tríades, né? O que são tríades? Tríades são entidades de 3 sons derivados de uma escala, né? Então, a gente existe uma escala maior que hoje em dia é muito conhecida, não vamos perder muito tempo falando da escala maior, que é a escala que dá origem à música tonal, né? Que a gente conhece, a europeia, que isso até nos chegou. Então, ela basicamente tem esse tipo de intervalo de... Você partindo, por exemplo, de uma nota, vou partir aqui do Dó, você teria os intervalos de um tom, outro tom, semitom ou meio tom, mais um tom, mais um tom, mais um tom, e semitom até chegar na sua oitava, que é a mesma nota repetida. Então, a escala maior tem 7 notas, 8 com a oitava, que é a repetição da primeira. Então, partindo disso aí, foi gerado as primeiras tríades, né? Tríades, ou seja, unidade de 3 sons. Como é que isso surgiu? Isso surgiu porque por exemplo, na Idade Média se cantava, os cantos gregorianos eram cantados sem acompanhamento, eram as vozes, né? Então, digamos que o cara barítono ou o baixo, ele cantava a nota mais grave, né? Então, digamos que ele fizesse uma melodia, né? Que fizesse essa melodia Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, né? E aí todo mundo cantava em uníssono, vários monges cantando Dó, 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 né? E aí quem tinha a voz mais aguda, naquela época a mulher não cantava no coral, era só os homens que cantavam, né? Ainda era aquele período ali os monges beneditinos e moravam nos seus conventos, né? Então eram mais homens, mas tinha aquele cara que tinha a voz mais aguda e eram mais jovens.
Então, aí tinha um cara mais gordo, que tinha uma caixa torácica maior e que emitia uma voz mais grave. Então, começaram a cantar usando a oitava, né? Ou seja, aquela nota, a repetição da primeira nota da tônica, uma oitava acima, depois de passar pelas 12 notas, né? Então, se ele cantava, enquanto um cantava o dó aqui, o outro cantava o dó aqui. Então, fazendo aquela melodia. Então, enquanto um cantava, o outro era a oitava, né? Então, com o tempo, eles foram dividindo isso e foram desenvolvendo. Ao invés de eu cantar essa nota, porque que eu não, eles saíram testando, né? Empiricamente, testando outras. Enquanto um cantava, às vezes o cara errou uma nota e deu outra nota, e acabou que foram criando as primeiras harmonias, ou seja, os primeiros acordes, né? A junção de sons, dois sons distintos cantados juntos, né? Então, foi aí que surgiu a tríade. O cara, se ele cantasse a primeira e a segunda nota junto, dava um som muito estranho, muito ruim de cantar e muito feio, ó. Imagina cantar, um cantando e o outro cantando então parece uma dissonância de segunda, muito ruim de cantar e também não era tão melódico, né? Então descobriram que cantando a partir da terceira nota, do Mi, da terceira nota, contando juntos, já dava uma sonoridade bacana, né? Então eles saíram fazendo isso na escala. Um cantava e o outro. Então foi surgindo a segunda voz. Esse intervalo de terça, né? E aí a gente vai já explicar as terças maiores e menores, né? Porque aí na escala a gente vê que são formados terças maiores e menores quando você vai juntando um empilhamento de terças, né? Então, partindo disso, depois eles partiram a cantar outros intervalos e descobriram que chegando no quinto intervalo, na quinta, também era bacana, tinha uma sonoridade bacana. Então enquanto um cantava, o outro cantava isso aqui, então. Um negócio meio medieval, né? Que depois virou o famoso power chord do rock, né? Power chord do rock, né? Você usa com a distortion. É exatamente o intervalo de tônica e quinta, que gerou o power chord. Tão famoso no rock. Então a gente, quando eles juntaram a tônica com a terceira nota e a quinta nota, a tônica, a terça e a quinta nota, fazendo o empilhamento em cada nota dessa melodia da escala, no caso eu fiz dó, ré, mi. Então quando eu juntei a terceira nota ficou, né? Quando eu juntei a quinta ficou. Agora juntando as três. Então foi aí que surgiu o primeiro acorde de três sons, ou seja, eu tenho a tônica, a terça, esse aqui, e a quinta, né? Então, aqui, partindo aqui, eu tenho a tônica, a terça menor e a quinta, né? Então, se eu fizer aquela primeira escala que eu mostrei para vocês, com esse empilhamento de terças, vai ficar assim. Com a terça maior e aqui em terça menor. Né? Maior. Vai ter outro menor. Vai ter aqui a tríade diminuta e maior. Ok? Então, foi assim que surgiu as tríades. A tríade, eu acho que é a coisa mais importante da música tonal, porque é ela que gera os acordes, né? Então, assim, se você me falar qualquer acorde, faça um acorde com alterações, né? Sei lá, um dó com sétima maior, com nona e décima primeira aumentada, né? Isso aí depois vocês vão estudar mais a fundo em harmonia, mas digamos que num dó, eu tenho um dó maior, por exemplo, eu tenho
A tríade de Dó maior. Dó, Ré, Mi. Quando eu coloco a sétima maior, eu já tenho uma tríade de Mi menor. Vou botar o baixo aqui em Dó. Então, quando eu boto o Mi menor aqui, eu boto o baixo em Dó, eu tenho uma... Isso pode ser feito aqui também. A tríade de Mi menor com Dó, ela gera um acorde de sétima maior. Então, se eu colocar a nona, né, então eu já tenho um acorde aqui, ó. Aliás, sétima maior, a nona, eu já vou ter um acorde de Sol. Uma tríade de Sol, então dá para fazer aqui porque tem que ter Dé. Né? Então seria. Pronto, deu certo. Certo? Então vocês veem a importância da tríade. Então, tanto melodicamente, né? Tem muita melodia que é composta com tríades, né? Isso a gente vai ver num estudozinho que eu preparei aqui para a gente finalizar esse primeiro módulo, que vai ser umas tríades em cima de baixos, né? Então a gente vai ver uma tríade do acorde tal em cima do baixo tal, ele cria uma sonoridade já diferente, né? Tá? Então, voltando aqui, no primeiro slide, gente, eu quero mostrar para vocês as tríades, você conhecendo o braço, certo? Então, essa é uma abordagem que eu indico todo mundo a fazer. Então, agora vamos abrir aqui o braço junto aqui com a... Então, eu parti aqui, gente, da tríade de Fá maior, certo? Ou seja, lembrando que ele tem a tônica, o terceiro grau, que é o Lá, e o quinto grau, que é o Dó. Então, assim, seria... E se eu quiser fazer a oitava, eu vou para cá. Então... Certo? Então, na primeira corda, essa tríade vai começar... Certo? Se eu for subindo de corda, eu continuo na mesma tríade de Fá, agora eu vou começar daqui, ó. Né? O Dó vai estar bem aqui, o Fá aqui e o Lá bem aqui. Aqui vocês não se preocupem muito com digitação, né? Ah, mas o senhor está fazendo com o mesmo dedo, você está fazendo com o mesmo dedo. Não, mas é mais demonstrativo aqui, né? Eu poderia fazer aqui. Ou seja, uma utilidade melódica da tríade, uma coisa mais country, né? Então aqui, seguindo o mesmo padrão, agora a gente vai fazer da terceira corda, ele começa da terça, ou seja, do Lá. Né? Lá a quinta e a tônica agora está bem aqui, né? Ou seja, essa tônica que era aqui, agora está aqui. Então, se eu somar os três, vai ter aquelas primeiras tríadezinhas básicas que são muito usadas, principalmente em alguns estilos, como funk, nesses swings aí de axé, e inclusive de reggae, de algumas músicas bem dançantes. Então, você teria, ó, Fá maior, né? Aí, a outra seria... Né? Tá? E chega na oitava, né? Então aqui você já tem. Aqui você pode fazer. Se eu estou em... Olha o interessante como eu poderia usar essa tríade também em Ré menor, isso aí a gente vai ver também mais à frente. Se eu fizesse o baixo em Ré, ó. Né? Então você vê a amplificação da tríade aqui, ficou como se fosse um Ré menor com sétima. Poderia usar também em Si bemol, né, bom? Ficaria um Si bemol com sétima maior e nona, né?
você vê que você já poderia usar, se fosse em Fá. Fazendo com as inversões de baixo aqui, por exemplo. Fá, Lá, Dó. Cada tríade com a inversão dela, ó, já dá um efeito legal também. Agora eu vou botar o baixo em Si bemol. E agora em Ré menor. Vou misturar os três agora. O baixo da terça. Você vê que já cria uma sonoridade só com 3 notinhas, né? Ah, mas qual? O senhor não fez o Ré menor, aquele grandão? O senhor não fez o Fá? Não, a gente só usou uma tríadezinha e ela já disse ao que era, disse o que era o acorde e caracteriza muito bem, né? Certo? Então, a gente fazia, se eu fizesse em Dó, né? Essa mesma tríadezinha em Dó, então no Dó seria a nota Dó aqui, nota Dó, seria aqui, que seria a quinta, começaria da quinta, né? Teria a corda solta também se eu quisesse. Ou então se eu quiser aqui, quinta, tônica e a terça maior. Tá? Se fosse na segunda corda, tá? Se fosse na terceira corda, pode pegar o Sol solto, corda solta, quinta casa, Dó, tônica, e na nona casa o Mi, né? As técnicas de pull-off aí seria muito bom, né? Poderia ser feito, né? Com essa abertura, tá? Se eu continuar do Fá fazendo todas as tríades, como está aí no exercício, voltando de novo lá para aquele slide, o slide de tríades, ou seja, eu vou continuar aqui. Então eu fiz, né? Fazer aqui mais. Aí agora se eu for para a quarta corda, Fá, Lá, Dó. Agora aqui se eu for para a quinta. Se eu for para a sexta. A sexta e a primeira são oitavas, né? Então, são 2 oitavas acima, na verdade, né? Então já é um modo de você conhecer o braço, é saber que a primeira corda e a sexta do instrumento são a mesma nota, né? Então, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, né? Geralmente eu gosto de que nas primeiras aulas o aluno saiba identificar todas as notas até a quinta casa, né? Até a quinta casa. Saber que na primeira, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá. Tá? Então é um estudo também que é legal vocês fazerem, mas o estudo da tríade eu acho que é um que abre mais porque ele fica mais melódico. Você já tem como usar, não tem erro. Às vezes eu fazia umas brincadeiras que eu vou mostrar aqui no final da aula, no final dessa aula, que a gente fazer um solo só na primeira corda. Usar só a primeira corda para fazer um solo usando tríades. Você limitar o seu recurso composicional, né? O jeito de você limitar a sua técnica e criar melodias, né? Não para você não ficar repetindo, velho, né?
Você ficar repetindo as velhas coisas que você já decorou e tal. Então, é um jeito de abrir a cabeça também para criar coisas novas. Eu uso sempre um exemplo que aconteceu comigo, também dessa coisa de você conhecer o braço por inteiro e cada nota sabendo onde é a tríade, onde é a tríade maior, onde é a tríade menor, que a gente vai já falar dela. E já aconteceu comigo de eu ter um show com várias músicas que eu fazia a melodia de introdução. Tinha várias melodias no agudo, no grave, muitas coisas usando a primeira corda. E naquela época eu usava aquelas guitarras que tinham uma alavanca, um Floyd Rose, né? E aquelas guitarras, quando quebrava a corda, ela desafinava por completo, quase meio tom abaixo. Ela ficava. Então, e era muito ruim de trocar a corda, você tinha que tirar uma bolinha aqui, não sei o quê, tinha que ter uma chave. Imagina, no meio de um show, você tem que fazer isso. Então, eu tive que adaptar muitas coisas que eu tocaria na primeira corda, né? Porque eu sabia exatamente a localização da nota em outra corda, né? Então, eu tive que adaptar tudo que eu fazia na primeira corda, eu tive que fazer na segunda, porque eu passei o show todinho sem a primeira corda. Não deu tempo de trocar a corda, eu não levei uma segunda guitarra, que também, às vezes, a gente não tem tem como fazer isso, às vezes não tem um instrumento, e às vezes é complicado levar dois instrumentos, né? E, então, a importância disso, né? Para a gente continuar aqui, gente, vou mostrar aqui as tríades menores, né? De Fá menor, sempre mais ou menos o mesmo padrão. Vamos ver o slide de novo? O slidezinho lá, então tá aí, ó, onde tem o Fá menor e o Dó menor. Então, o Fá menor seria, ó. Agora a terça é menor, então, ó. Né? Assunto preto, né? A música do Assunto Preto veio agora já na cabeça, né? Então, continuando, ó. Fazendo mais rápido aqui. Então, as tríades menor, né? Se fosse em Dó, também seria o mesmo padrão. Né? Tá? Tríade menor. Então, é isso aí. Essas são as tríades maiores e menores usando essa temática, essa abordagem horizontal, né? Horizontal, a gente trabalhando o braço por inteiro, conhecendo ele. Então, eu indico que vocês façam esse exercício em todas as tonalidades ou então nas principais tonalidades que vocês acham que tem músicas do repertório de vocês, né? Ah, Mimi, mas eu não toco nunca em Mi bemol menor, Mi bemol maior. Ok, mas eu acho que em Mi maior você toca em Lá maior, em Ré, em Sol, em Dó, né? Então, pelo menos nessas tonalidades que você acha que você usa mais, você terá legal você botar no dedo, né? Então, é isso aí. Gente, existe também uma abordagem muito legal de tríades, que são as chamadas tríades abertas. Ou seja, por que aberta? Porque o intervalo não está seguindo a ordem, como eu fiz aqui, por exemplo. Né? Ou seja, tônica, a terça e a quinta. Ele não está seguindo. Então, para isso, a gente vai usar em várias cordas, né? Então, tem um exemplo aqui, que aí vocês podem copiar esse exemplo aí, fazer um print, e aí depois segue aqui, quando eu vou mostrar aqui. Tá? Dó maior. Então, partindo da quinta corda já dá. Tá?
Pode ser assim também, com a primeira corda. Quinta, terça, tônica. Pode ser tanto aqui, primeira corda, quanto aqui. Se você quiser vir para fazer de palheta, ó. Talvez seja melhor fazer na... E aqui, quando eu fui para a sexta corda, eu acabei usando um exemplo em sol maior, mas eu vou fazer em dó aqui. Em dó seria... né? Certo? Tá? Então você vê que a sonoridade é muito bonita das tríades abertas. Né? Certo? Se fosse no menor, né? Dó menor, vamos fazer aqui, ó. Também muito bonito. Né? Na quinta corda. Muito bonito. Né? Tem uma sonoridade muito bacana. E depois... aqui é a mesma coisa. Ou então, fica meio aberto aqui, mas quebra dedo, né? Lembrando que é sempre bom dar uma alongada quando fazer o exercício, né? Antes de tocar, então, sempre dar uma alongada para não ter uma tendinite. Esse acorde aqui é o acorde tendinite. Tá? E finalmente na sexta corda seria... né? Como é que seria o outro? É. Isso. E depois... muito bonito também o som. Certo? Então, essas são as tríades abertas. As tríades abertas, elas têm uma sonoridade muito legal. Eu gosto muito de usar. Então, tem vários estudos. Aí, se vocês procurarem, o Steve Moss, que é um guitarrista muito bacana, né? Que ele trabalha muito com essas tríades abertas, o Eric Johnson também. Então, é tanto um exercício bacana de técnica, quanto também composicional, né? Vou tirar um som aqui, criar aqui alguma coisa, ó. Então, uma sonoridade muito bonita. Então, o cara tá... por exemplo, Dó, Sol com baixo na terça, Lá menor e Fá. Você vai fazer... beleza, desculpa. Né? Já dá uma sonoridade. Enquanto um guitarrista está tocando ali, você pode fazer isso. A nível também de melodia, de solo, né? Deixa eu ver com um drivezinho aqui. Então você vê que o recurso é um recurso extraordinário, né? Bacana. Então, para a gente finalizar esse nosso primeiro módulo, vamos soltar aqui um playbackzinho aqui para a gente tirar um som em cima de algumas tríades. Tríade de Dó, tríade de Sol, tríade de Mi bemol, Ré menor, Dó, Sol, Mi bemol, Ré menor, Lá menor, Sol, Fá maior, Ré maior.
vocês verem que tem muitas possibilidades, né? Usando as tríades e criar harmonias e criar melodias dentro dessa abordagem. Então é isso, gente. Foi o primeiro módulo aqui do curso de guitarra, basicamente de tríades. Aí aguardo vocês no próximo módulo, onde a gente vai falar de harmonia, campo harmônico. Então até lá.